Muito bem, estamos aqui já com essa quarta e última aula dessa matéria Caráter de Deus. E tem sido uma bênção, tem sido também muito enriquecedor para a minha vida. E hoje nós vamos dar continuidade falando sobre Deus, sobre o caráter de Deus. E na semana passada nós falamos sobre que Ele é o Deus da própria vida, né? E hoje nós vamos continuar falando sobre o Deus da salvação. A palavra grega traduzida como salvação é sozo, S-O-Z-O, sozo, que significa libertação, cura, segurança, preservação, proteção e perfeição. Então, Deus é o Deus da nossa vida. E Ele, quando disse que veio para nos salvar, Ele está nos oferecendo não somente a vida eterna, muito mais está inserido nisso. Ele está nos dando libertação, cura, segurança, preservação, proteção e perfeição. Amém? Então é importante entender isso. Olha só o que diz Filipenses 2:12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa vida, a salvação com temor, né? Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Nós devemos guardar o nosso coração, devemos proteger a salvação, porque é um presente precioso de Deus. E nós protegemos e preservamos a salvação também mediante a prática da palavra de Deus. Isso nos faz também crescer e viver uma vida abundante de tudo que Deus tem nos dado nesse pacote da vida sozo. Ele é o Deus Pai, amém? Ele é o Deus Pai. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, por isso, na genealogia de Jesus, o homem é chamado de Filho de Deus. As escrituras ensinam que Deus é o Pai dos espíritos, Hebreus 12:9. Não está se referindo a espíritos malignos, está se referindo a nós, como seres espirituais. A parábola do filho pródigo está mostrando, né, Deus falando para nós que a nossa casa espiritual é com Ele, é para sempre com Ele. Amém? Ele é o Deus da salvação e Ele é o Deus, o nosso Pai. Algo interessante para entender aqui, deixa eu só ajeitar um pouquinho aqui a câmera. Algo interessante que nós precisamos guardar e reter no nosso coração é que Deus, Ele é uma pessoa, né? Nós precisamos entender isso. Então, quando nós falamos que Ele é uma pessoa e Ele se revela como uma pessoa, nós vamos ver isso aqui na palavra de Deus, nós vamos entender que Ele tem sentimentos. Olha só, Ele possui sentimentos. Primeira coisa, Ele possui sentimentos. Angústia. Está em Gênesis 6, versículo 6. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração, ou angustiou o coração. Outro sentimento, indignação. Tendo, pois, ouvido o Senhor as vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo, Deuteronômio 1:34. Outro sentimento, arrependimento. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Gênesis 6, versículo 6. Aqui nós encontramos o próprio Deus falando, expressando seus sentimentos. Então, quando a gente vê e olha para Deus, a gente às vezes tem aquele conceito de dizer assim, meu Deus, será que Deus tem sentimentos? Será que Deus sente? Será que Deus pensa? E aqui na palavra do Senhor Ele está nos mostrando que Ele é como uma pessoa. Ele tem sentimentos, possui sentimentos e Ele expressa esses sentimentos. E é por isso que nós, eu e você também possuímos sentimentos. Então, avançando aqui mais um pouquinho, outros sentimentos que são expressos aqui na palavra de Deus, que o próprio Deus, como se Ele estivesse abrindo o coração, nós temos aqui, por exemplo, ciúmes. Né? Ciúmes, desse modo satisfarei em ti o meu furor, os meus ciúmes se apartarão de ti, aquietar-me-ei e jamais me indignarei.
Isso está em Ezequiel 16, versículo 42. Aborrecimento. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª sua alma abomina. Provérbios 6, 16. Amor. Cada um contribua segundo tiver proposto o coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. 2 Coríntios 9, 7. Compaixão. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Salmo 103, versículo 13. Prazer, outro sentimento. Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Salmo 147, versículo de número 11. E assim podemos ir avançando em várias outras coisas. Falamos que Deus possui sentimentos, né? A palavra de Deus nos mostra também em Isaías 55, versículo 8, que diz que Deus possui também pensamentos, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos. Ele possui também uma imagem, Gênesis 27, criou Deus, pois o homem a sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher. O sentido geral para traduzir a palavra imagem é descrito como aparência, sombra. Amém? Deus criou a sua imagem, a imagem e semelhança. Aqui é uma conotação de uma cópia, tá certo? Mais uma coisa que nós encontramos de Deus como pessoa. Ele possui uma forma, tá? É encontrado na Bíblia formas. João 5,37 disse: o Pai que me enviou, esse mesmo que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Vamos lá. Em Êxodo 33, versículo 23, a Bíblia disse o seguinte: Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Amém? Fala também das mãos. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés tudo lhe puseste. Salmo 8, versículo 6. Boca a boca falo com ele claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor, como pois não te mestes falar como o servo contra Moisés? Números 12, 8. Lábios e línguas, estamos falando de formas, tá? Eis o nome do Senhor, vem de longe, ardendo na sua ira, no meio de espessas nuvens. Os seus lábios estão cheios de indignação, e a sua língua é como fogo devorador. Isaías 30, 27. E os pés? Êxodo 24, 10. Olhos, Salmo 18, 24. Ouvidos, Salmos 18, 6. E a sua voz, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Salmo 29, versículo 4. Então Deus se revela como uma pessoa também, que tem sentimentos, emoções, pensamentos, formas e etc. Amém? Vamos avançar na nossa última aula. E que disse aqui, nós vamos agora fazer um repasso bem rápido aqui sobre os nomes de Deus no Antigo Testamento, tá bom? Alguns nomes que são dados a Deus, reconhecendo também os seus atributos. Primeiro, nós encontramos El. Se escreve E-L, se refere a Deus. Essa palavra significa, em singular, que significa autoridade, poder e grandeza, e que opera milagres. Esse El, né, ele se encontra mais de 2.500 vezes na Bíblia. É a raiz da palavra Elohim. Vocês lembram que eu falei que Elohim se refere a deuses? Mas que ele descreve a grandeza da glória de Deus. Tá? E aqui nós vamos encontrar 3 ou 4 características, né, dessa palavra. Há um poder que nós vemos aqui inimaginável, envolvido na força criadora de Deus. Essa palavra Elohim, no plural, no hebraico, né, significa o quê? Ele vem evidenciar a trindade, que nós falamos um pouquinho mais atrás. Então você pode reforçar isso em Colossenses 1,16, Gênesis 1, 26 a 27.
Deus, ele é o arquiteto, Jesus o construtor e o Espírito Santo, sopro de vida, né? Vida provindo de Deus sobre tudo que foi criado. Outra característica, né, de nome de Deus é o Shaddai, que significa o Todo-Poderoso. Nós já falamos sobre isso, o Deus Todo-Poderoso. Amém? Isso está em Gênesis 17, de 1 a 2. El Elohim, agora o Deus Altíssimo, né? Significa o Deus Poderoso Altíssimo, é um nome radical, que significa que Ele está acima de tudo. Amém? El Olam, o Deus Eterno. Esse nome revela que Deus não tem começo nem fim. Salmo 90, versículo 2. Vamos agora ao segundo nome de Deus, né? Primeiro nós falamos de El e falamos de alguns aspectos do significado de Deus. Vamos agora a falar o nome de Deus, que é Yahvé. E sabemos que o povo judeu, no hebraico, eles não utilizavam as vogais, apenas as consoantes. Então para nós seria Javé ou Jeová, né? Derivado do hebraico Shavá, que significa viver. A palavra Jeová contém vida em abundância, tá certo? Então se refere a ser ou a existir. O Deus aqui se revela como um ser pessoal e íntimo que está do nosso lado. Olha só o que diz Isaías 49:15. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadece do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse, se caso viesse, a se esquecer dele, eu todavia, diz o Senhor, não me esquecerei de ti. Tá? E dentro desse significado de que ele é um Deus autoexistente, que ele não tem princípio nem fim, existem algumas coisas dentro disso que nós precisamos entender. Um dos nomes que Jeová ou Javé, né, que é dado a ele como atributos, é o Jeová Jireh, que é o Deus que provê. Gênesis 22, versículo 8 a 14. Jeová Nissi, que significa o Senhor é a minha bandeira, o Senhor é o meu estandarte. Êxodo 17:15. Jeová Rafá, o Senhor é aquele que cura, ou o Senhor é a tua saúde, tá? Provérbios 4:21. Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz. Shalom, sempre que você ouvir falar Shalom, você vai saber que está se falando sobre paz. Jeová Tzidkenu, o Senhor é a nossa justiça. Jeremias 23, versículo 6. Jeová Raá o Roi, o Senhor é o meu pastor, tá? João 10, 11 ao 16. Jeová Chamar, o Senhor está aqui. Mateus 28, 20. Jeová Tsabaoth, o Senhor dos exércitos. 1 Samuel 1, 11. Jeová Gomolá, o Senhor recompensa, tá? Jeremias 51, 56. Jeová Kadeshet, o Senhor santifica. Levítico 20, versículo 8. Jeová Eloai, ou El Eloé, ou Jeová Eloenu, significa o Senhor, meu Deus, o Deus pessoal, o Deus íntimo. Tá? Isso está em Salmos 16, 2, Gênesis 33, 18 ao 20 e assim sucessivamente. Vamos avançando aqui, muita coisa para a gente digerir, mas vamos aqui ver mais um dos nomes de Deus. Vamos agora ver Adonai. Adonai quer dizer Senhor, dono, possuidor, governante. Esse aqui nos leva a pensar, queridos, na responsabilidade que nós temos como servos. Nós precisamos reconhecê-lo como dono, como Senhor. 1 de Pedro 2, versículo 9 a 10. Filipenses 2, 5 a 7. Deve haver um reconhecimento da igreja de filhos para o Pai, reconhecimento como governador da nossa vida. Para ir caminhando para o final, nome de Deus, o Novo Testamento, né? O Deus é a palavra usada para Deus no Novo Testamento, palavra grega, tá certo? João 1:1. Curios,
A palavra Curios é similar a Adonai no Antigo Testamento, que significa Senhor. Filipenses 2:11. Pater é a palavra usada para se referir a Deus como nosso Pai. Tá? Mateus 6, versículo 9. Romanos 8 ao 15. Ok? Doutrinas erradas acerca de Deus. Por exemplo, ateísmo nega a existência de Deus. Dualismo crê na existência de dois reinos opostos, um espiritual e outro material. Errado. Agnosticismo, o que significa isso? Não nega a existência de Deus, mas nega a capacidade de conhecê-lo. Materialismo nega a existência de espíritos ou seres espirituais. Para o materialista, toda realidade é o que se pode ver ou aprender por meio dos 5 sentidos. Nós já falamos sobre isso. Panteísmo confunde Deus com a natureza. Para o panteísta, tudo é Deus. Uma planta, uma árvore, tudo é Deus. Politeísmo acredita na existência de vários deuses, não apenas um. Deísmo crê em um Deus pessoal, que tudo criou, mas abandonou a criação para ser regida pelas leis naturais. Também são doutrinas erradas sobre Deus. Amém, meus queridos? E eu vou finalizar deixando aqui uma reflexão para a gente. Nós precisamos desenvolver uma vida de caráter de Deus, uma vida diária que expresse, que revele o caráter de Deus. Nós temos a natureza de Deus, 2 de Pedro 1,4. Isso quer dizer que nós estamos em Deus, nós estamos capacitados a ser como Ele. Deus disponibilizou a sua graça, a graça de Jesus Cristo, o poder do Espírito Santo para nos ajudar nessa tarefa. A palavra de Deus nos exorta a ser imitadores de Deus. Efésios 5:1, 1 João 2:6. Quando o apóstolo Paulo diz, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, Paulo está dizendo assim, parafraseando, gente, façam o que eu faço, eu sirvo a Cristo, eu dou minha vida por Cristo, eu busco Ele, eu adoro Ele, isso que Paulo está dizendo, tá bom? Para a gente não achar que Paulo está querendo que a gente seja como Ele e não como Jesus. A nossa vida, queridos, deve ser um exemplo a ser seguido. Sei que isso é difícil, mas a gente deve colocar um pouquinho de empenho e de esforço para isso acontecer. Isso nos fala 1 Timóteo 4:12, tá? E também Tito nos fala sobre isso, de sermos exemplos. Tito 2, de 7 a 8. Amém? Para a gente poder prosseguir nesse propósito, é necessário algumas coisas. Primeiro, renovar a nossa mente. Romanos 2:12. Nós precisamos renovar. Quando a palavra de Deus fala conformar nesse versículo, está dizendo moldar. Nós não devemos moldar a nossa mente às coisas do mundo. Nós devemos deixar ser moldados pela palavra de Deus, pelos ensinos do Senhor. Amém? Então leia Romanos 12, de 1 a 2. Ter uma vida de oração. Vá para a Epístola de Judas 1:20, que diz assim, vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, orando todo o tempo, intercedendo a Ele. Amém? É essencial para desenvolver a nossa vida cristã, a oração diante de Deus. Viver em santidade seria a terceira coisa. 1 de Pedro 1:14 a 16, para finalizar. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou. Tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. O que quer dizer ser santo, pastor Marcelo? Ser santo é a gente estar separado para Deus, viver para Ele. Não quer dizer ser um santarrão. Santo quer dizer isso. Eu era do mundo, fui transportado para a luz e agora eu vivo para Deus. Santo quer dizer isso, separado para Ele. E se eu estou separado para Ele, eu devo viver conforme aos seus mandamentos. Não é de um dia para o outro, não é da noite para o dia, é um processo. Mas eu tenho certeza que se você e eu colocarmos empenho, nós vamos conseguir a cada dia colocar um tijolinho de santidade, colocar um tijolinho de obediência e nós vamos conseguir agradar a Deus em todas essas áreas da nossa vida. É o esforço, é a motivação e essa vontade que brota dentro de nós.
Espero que vocês tenham gostado dessa matéria. Em breve estaremos já trazendo as próximas matérias para finalizar esse ano que tem sido tão diferente, mas o Senhor tem nos abençoado. Um abraço, que o Senhor abençoe vocês. Fiquem na paz de Deus, em nome de Jesus. Amém.